Existem vários tipos, né, de transições que nós podemos adicionar nas nossas curvas. Como exemplo, né, nós temos o primeiro aqui, a clotoide, que é chamada de espiral. Nós temos a lemniscata e a parábola cúbica. Por que tá que nós vamos adotar aqui a espiral? Né? Vocês veem que ela já está selecionada aqui. Simplesmente porque ela é a mais fácil delas, é a mais simples de ser calculada. Então é ela que nós adotamos. Ela apresenta para a gente uma precisão suficiente para a execução de estradas, tá? A gente não precisa dessas aqui que são mais complexas. Então a gente usa essa primeira, tá? Que é a espiral. O que que é uma espiral, né? Só pra gente lembrar, né? Então a espiral, pessoal, é aquele... Opa, errei aqui, né? Tudo bem, mas isso daqui é uma espiral, né? Então a gente usa isso. E a gente vai já entender por que que a gente usa uma espiral. O que que nós queremos, né? Que a curva que seja descrita pelo veículo, ela seja realizada com uma velocidade constante. Então eu não quero que ao sair da reta para entrar na curva, né, o meu veículo mude de velocidade, nem acelere nem reduza a velocidade. Eu quero que ele mantenha a velocidade de projeto, no caso, que é para qual a gente calcula. 100 por hora ele vai se manter a 100 por hora em todo o trajeto, né, na reta, durante a transição, durante a curva, saindo da curva para a transição e voltando para a reta, né, sem variar velocidade. Que o giro do volante seja constante. Então eu quero que nesse trecho aqui, ó, daqui para cá, o meu motorista ele comece a girar o volante dele bem devagar, porque a curva ela vai aparecendo devagar, ela vai aparecendo aos poucos, então ele vai girando o volante, girando, até ele chegar num ponto que ele já girou uma boa porção do volante. Quando ele girou ali, e ele chegou nesse ponto, ele chegou no ponto máximo, ele vai segurar para continuar fazendo a curva até aqui. Então o volante dele fica parado nesse ponto, né, fazendo a curva. E quando ele chegar nesse ponto, até o final, ele vai começar a desfazer o volante, voltando ele lentamente para a posição ali, para o veículo andar reto. O G aqui, proporcional à curvatura, né? O grau da curva lá, varia constantemente com o comprimento percorrido, ok. Olha só o que ele está mostrando aqui, né? RL igual a K. Isso daqui, pessoal, é a equação da espiral, tá? É uma constante da espiral. O K é uma constante da espiral. O que que ele fala? Ele fala que o raio multiplicado pelo comprimento, né, raio e comprimento, vai ser igual a K numa espiral. Sempre. Então isso aqui é uma constante. Se você pega esse trecho inicial aqui, ó, isso aqui tem um comprimento L. Qual é o raio desse trecho aqui? É um raio R, não sei qual é. Então se você multiplica R por L, você vai ter o resultado de K. Agora eu vou pegar um outro comprimento aqui, bem mais para cá, na espiral, L. E aí eu vou pegar um raio nesse ponto aqui, R, né? Então o comprimento agora da espiral, ó, foi daqui do início até aqui, ó, né? Mudou. E tem-se também um novo raio nesse ponto aqui. Vou chamar de R' e L', né? Porque são diferentes do anterior. Quando você multiplica esses dois, você encontra o quê? K. O mesmo K daqui anteriormente. E assim por diante. Se você pega outro ponto aqui qualquer, o L mudou, o raio mudou e multiplicando os dois você encontra o quê? K. Essa é a constante da espiral. Quando você aumenta aqui, ó, o comprimento, o raio diminui. O comprimento aumentou bastante e o raio diminuiu bastante. Então, quanto mais você aumenta o comprimento, mais você diminui o raio. É isso aqui que a gente está vendo. E aí, sempre o resultado vai ser a nossa constante K. Aí ele fala, ó, a aceleração centrípeta. A aceleração inversamente proporcional ao raio. Então, o que é que isso daqui quer dizer, tá, gente? Então, quando você tem a aceleração centrípeta, né, que ela vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se você aumenta o tamanho desse raio, o que é que acontece com a aceleração? Ela diminui. Então, ó, de cara, só por saber dessa equação, que a aceleração centrípeta ela é inversamente proporcional ao raio, se você tiver um raio muito grande, a sua aceleração centrípeta ela será muito pequena. E nessa condição, ela sendo muito pequena, ela pode chegar a um ponto de ser desconsiderável. Ou seja, nesse caso específico que eu falei para vocês que é uma exceção, quando eu tenho um raio muito grande, eu não preciso criar um trecho em transição. Eu consigo ter uma curva circular simples, tá? E aí ele bota aqui que a variação linear do grau da curva, né, vai ser igual à aceleração centrípeta aí, inversamente proporcional ao raio, né, o grau da curva e o raio, né, tá vendo, ó, né? Então o grau da curva ela vem aqui multiplicando direto, tá? Enquanto o raio fica dividindo. Então o valor da constante, né, sempre o raio vezes o comprimento vai dar o K, determina o comprimento do raio, a gente consegue encontrar por aqui sabendo a constante da espiral. Sendo que, ao invés de usar qualquer R e qualquer L, não é qualquer comprimento e qualquer raio que a gente vai utilizar, né? Quem que a gente vai substituir aqui? Olha só, nós vamos utilizar o comprimento que nós temos no nosso trecho de transição. Então, qual é o espaço que eu tenho para encaixar minha espiral? Não é LS? Então, ao invés de ser qualquer L, não vai ser qualquer L, vai ser LS, vai ser o comprimento que eu tenho lá entre TS e SC. É esse trecho que eu tenho que utilizar. E qual é o raio?
é o raio da minha curva, que eu já tenho. Então, olha só, o que a gente está vendo aqui, né, nessa situação aqui de raio, de tudo? Eu tenho que fazer um questionamento para vocês. Primeiro, eu tenho que perguntar de vocês qual que é o raio da reta. No trecho reto, qual que é o raio que nós temos? Então, a reta, ela possui um raio que tende ao infinito. É só vocês imaginarem da seguinte maneira. Olha só, se eu faço uma circunferência pequenininha, o que quer dizer isso aqui? O raio dela é bem pequenininho, né? Aí se eu aumento o tamanho dessa circunferência, o raio dela aumenta. Aí se eu aumentar mais o raio dela, né? E aí se eu aumentar mais o raio dela, aí eu posso aumentar ainda mais o raio dela. Eu posso fazer um raio tão grande que vocês vão enxergar uma reta aqui, ó. Mas na verdade isso aqui não é uma reta. É porque você está enxergando um trecho que é um raio tão grande dessa circunferência que o trecho que você consegue enxergar aqui é uma reta. Mas se a gente conseguisse dar um zoom para fora aqui, né, você enxergaria essa circunferência. Então é exatamente isso, né? A reta nada mais é do que uma curva que tem o raio tendendo ao infinito. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Bom, a nossa espiral, ela varia o raio dela constantemente. Por isso que a gente enxerga ela fazendo isso daqui, ó. O que acontece? O raio dela era 1, ela foi reduzindo. Ela reduziu o raio, quando chegou a 0 o raio, ela morreu. Tá aqui, ó. Não tem nada. O que está acontecendo com a espiral? Ela tem um trecho inicial dela com o raio que tende ao infinito. E aí esse raio vai diminuindo, né? E ela vai, cada vez que o raio vai diminuindo, ela vai também diminuindo ali a sua curva. E é por isso que a gente usa uma espiral. Porque a gente está saindo de uma reta, né? É o trecho reto da curva, e a gente está entrando em um trecho circular. O que eu quero fazer? Na verdade, eu quero sair desse trecho reto e ao entrar nessa curva aqui, ó, qual é o raio da curva? Eu não já calculei, não já tenho o meu raio lá da curva calculado? Seja lá qual for, bora falar que seja 200 aqui. Então eu tenho que sair desse trecho reto, que tem o raio infinito, e eu tenho que alcançar esse trecho em curva, que tem um raio de 200. Então eu preciso de um trecho de espiral que sai do infinito e alcance até o raio 200. E aí eu vou pegar esse pedaço de espiral e eu vou encaixar ele aqui, ó, saindo do infinito até 200. Bacana. Então essa é a ideia. Por isso que a gente está usando, ó, LS, que é o nosso comprimento de transição, e RC, que é o raio da nossa curva. Isso vai nos dar o que? A espiral selecionada. Por que ele está falando de espiral selecionada? Porque, pessoal, essa constante aqui ela não vale para todas as espirais. Cada espiral tem uma constante diferente. Cada espiral vai ter uma única constante que vale para ela inteira. Mas eu posso ter espirais diferentes, com valores diferentes. Se eu usar o meu LS e o meu RC, eu vou descobrir a constante da espiral que eu vou usar na minha curva. Aí ele está dizendo aqui, ó, cada constante aí determina uma curva dentro da família das clotoides. Cada curva proporciona uma variação angular. Aqui eu tenho, ó, 3 espirais diferentes, tá, dentro das famílias aí, com constantes K diferentes. A gente não vai perder tempo, como eu já falei para vocês, né, definindo equações. Mas só para que vocês saibam como que surgiu, né, essa nossa equação. Olha só, para cada pedaço que nós temos dessa espiral, ela está variando constantemente o raio dela. Para cada comprimento maior que você tem, não importa quão pequeno seja o incremento, você tem um novo raio. Então, como que é feito, né, o cálculo, né, a definição das equações? Bom, eu vou pegar um pedaço aqui, um trecho muito pequeno, D0. Esse trecho angular aqui é tão pequeno que quando eu olho para cá, ó, eu enxergo como se isso aqui fosse reto, DL, tá vendo? Como se fosse um comprimento reto. Eu peguei um trecho muito pequeno, né, que ele vai parecer uma reta. E aí eu tiro as componentes dele em X e em Y. Para que eu vou tirar as componentes em X e em Y, né? É justamente para fazer os nossos cálculos que eu preciso locar a minha curva em campo. A partir dessa definição aqui, nós alcançamos essas equações. O raio, nós já sabemos que ele é definido pelo projetista, né? Então nós definimos ele com base em conhecimentos, em normas e tudo mais. E o LS, ele é obtido. Então qual é a diferença aqui de ser obtido? Nós vamos fazer uns cálculos para o LS, onde nós vamos descobrir qual que é o valor mínimo dele e qual que é o valor máximo possível de se executar esse LS. Então, dentro desse valor mínimo e máximo de comprimento de transição, nós vamos definir aqui qual que é o nosso valor ideal. Pode ser qualquer valor dentro desse máximo e mínimo. Aí por isso que ele está aqui como obtido. E aí nós descobrimos aqui o nosso θS, que é justamente a angulação da transição. Vai ser quem? LS sobre 2 vezes o raio. E nós temos as componentes em X e em Y que vão nos ajudar a calcular os outros elementos, tá? Isso aqui, pessoal, pode parecer mais difícil, mas é mais fácil, tá? Eu garanto para vocês, do que a curva circular anterior. Porque aqui você tem etapas e passos a serem seguidos.
Não dá para você pular passos, tá? Então você vai ter uma sequência executiva para fazer esses cálculos. Nesse exemplo aqui, né, tem-se todos os novos elementos agora de uma curva com transição. Aqui embaixo está toda a descrição de cada um desses pontos que nós temos, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns deles, tá? Não vamos olhar para todos, não. Primeiro, tá? Olhem aqui para o nosso ângulo central. Ele é tudo isso daqui. Aquele ângulo central inicial, tá? Antes da transição. Quando eu executo a transição, eu quebrei esse meu ângulo em 3 pedaços. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Aqui nesse pedaço, nós temos o θS. Aí depois, esse trecho central, ele está chamando de ΔC. E tem-se novamente aqui no final θS. Só de olhar para isso daqui, eu já posso falar para vocês que o meu ângulo central ele vai ser igual 2 vezes o θS mais ΔC. Então, se eu quero achar o meu ΔC, por exemplo, né? Não sei o ΔC, beleza. Então, o meu ΔC ele é igual a AC menos 2 θS. Só joguei lá para o outro lado. Pronto. O que mais que nós temos aqui de importante, né? De interessante para ser encontrado? Nós temos o TS, que está bem aqui, o SC, que nós já vimos, né? CS, o ST, o nosso PI não muda, tá? O AC também aqui não muda. Agora, né, nós temos TT ao invés de só T, né? Tangente total. E vocês vão ver, olha só, esse XS bem aqui, ó, e esse YS, tá aqui. São as componentes, olha só, em X, que no caso é dentro do alinhamento, tá vendo? Seguindo o nosso alinhamento, tá aqui a componente XS, a componente YS, o Q, que é essa componente aqui, desse trecho, e o P, que é o afastamento, né, que nós temos. Por que eu preciso deles dois? Para poder descobrir esse meu camarada bem aqui. Que nem no anterior, né? Vocês lembram que para encontrar o PC, eu precisava do T. Agora, para encontrar o TS, eu preciso do TT. Quem vai ser TS? Já vou colocar aqui, ó. TS vai ser PI menos TT. Todas essas etapas, tá? É para eu encontrar a tangente total e encontrando a tangente total, eu vou descobrir o meu TS. Aqui estão o restante das equações, como eu falei para vocês, são etapas, né? Primeiro eu encontro o meu θS. Ao encontrar o θS, né? Se vocês olharem, esse daqui é definido, esse daqui é obtido, né? Aí eu tenho essas duas informações, logo eu vou ter o meu θS. Com o θS eu substituo aqui nessas equações e encontro XS, YS. Com os valores de XS e YS, eu vou calcular o Q e o P. Olha só, um é dependente de X, outro é dependente do Y. Agora, com o Q e P, eu posso finalmente calcular a minha tangente total, né? O que vai ser, ó, dependente aí do Q e do P. Além dessas informações aí que nós encontramos até o TT, nós temos aqui o cálculo DC. O que é que mudou no cálculo DC? Vocês estão vendo aqui, ó, o AC menos 2 θS. Se vocês lembrarem, AC menos 2 θS é exatamente igual ao nosso AC, porque eu não quero mais todo aquele trecho maior. Eu não preciso mais de toda essa curva que eu tinha antes. Eu só preciso desse pedacinho de curva agora, ó. A minha curva ela se resumiu para isso aqui. Por que ela se resumiu para esse pedacinho? Porque agora eu tenho uma transição antes e eu tenho uma transição depois. Quem está tomando esses pedaços, né, é o θS desse lado e o θS desse lado. Me sobrou aqui no meio ΔC. AC menos 2 θS vai me dar o ΔC. Inscreva-se para ajudar o canal a crescer e continuar recebendo conteúdo de qualidade. Se puder, também dê like e compartilhe.